A gente precisa estudar! Nossa, com aquela música alta ia ser impossível se concentrar. Ainda mais que a gente vai estudar sobre concentração. Mas a minha concentração e a concentração química são diferentes, né? Ih, que papo mais maluco esse, né? Certo, vou explicar. Ai, tava demorando, né? Vocês sabiam que a concentração molar na química é a quantidade de matéria, mol, por litro de solução? A palavra mol é originária do latim. Molis significa a quantidade de matéria que contém o mesmo número de partículas contida em 0,012 kg de carbono 12. Ou seja, 6,022 vezes 10 na 23 unidades. Nossa, mas esse tal de mol parece complicado demais, hein? Tá, calma, eu vou explicar melhor. A partir de experimentos científicos, verificou-se que 0,012 kg de carbono 12 continha 6,022 vezes 10 na 23 átomos. Convencionou-se, então, chamar essa massa de mol, ou quantidade de matéria. Saca só, uma dúzia de ovos representa 12 unidades de ovos. Uma centena de laranjas representa 100 unidades de laranja. Um mol representa 602 sextilhões, ou 6,022 vezes 10 na 23 de partículas, que são átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons, enfim, de qualquer partícula. Então quer dizer que cada vez que eu quero saber quanto é um mol, eu vou ter que contar 602 sextilhões de átomos, moléculas ou partículas? E peso onde? Numa balança? Nada disso. Eu só falei tudo isso para explicar como se originou e o que representa o mol. Mas vamos para um exemplo prático. Lembra do NaOH, o hidróxido de sódio? Calcular o mol é simples, desde que a gente tenha os dados necessários. Vamos fazer juntos? Que tal? Peguem a tabela periódica. E aí, pegaram? Agora identifiquem a massa atômica de cada um dos elementos que compõem a molécula do NaOH. Vamos lá? Sódio igual a 23 gramas. Oxigênio igual a 16 gramas. Hidrogênio igual a 1 grama. Como cada elemento aparece uma única vez na fórmula do composto, basta a gente somar as massas atômicas e assim temos a massa molar, simbolizada por M maiúsculo. Mol do NaOH. 23 gramas mais 16 gramas mais 1 grama, o resultado encontrado
é a quantidade de matéria ou massa molar correspondente a 6,022 vezes 10 na 23 moléculas do composto. Ou seja, é o valor de 1 mol do hidróxido de sódio. Viram que é bem mais fácil do que ter que contar as 6,022 vezes 10 na 23 moléculas de hidróxido de sódio e pesar? É só saber a fórmula do composto, identificar quantas vezes cada elemento aparece, ver na tabela periódica o valor da massa atômica de cada um e depois somar. Agora que já entendemos o que significa e como se calcula o mol de uma substância, vamos voltar para o nosso assunto, concentração molar. Para a gente falar em concentração em química, a gente precisa de soluções. E para minha concentração, a solução é baixar a música desse vizinho. Uma solução é uma mistura entre 2 ou mais compostos. Existem diversos exemplos de solução. A água que bebemos, os refrigerantes, os combustíveis, o álcool hidratado, a gasolina. E este assunto soluções está bem explicadinho no episódio Concentre-se nas Soluções. Vê? Ó, aqui. Os componentes de uma solução são chamados de soluto e solvente. O solvente mais utilizado é a água, tanto que é chamado de solvente universal. Mas existem infinitos outros. O soluto é a substância dissolvida no solvente, em geral em menor quantidade. A partir daí, se determinarmos que a concentração molar de uma certa solução é 2 mol por litro, significa dizer que possui 2 mol dessa substância em 1 litro de solução. Eu falei solução, o volume é sempre da solução e não do solvente. Aqui podemos ver claramente a diferença da minha concentração e da concentração em química. Mas como se determina uma concentração molar? A concentração molar, representada por M, é a razão entre o número de mols do soluto, simbolizada pela letra N, e o volume da solução, em litros. A unidade é mol por litro. A fórmula para calcular concentração molar ou molaridade de uma solução é concentração molar igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume. E como se sabe quantos mols tem numa solução? É simples, basta saber qual a massa dissolvida na solução e a massa molar da substância, ou seja, quantos gramas correspondem a 1 mol. Daí é só aplicar a fórmula. Vou me meter. Talvez seja mais fácil entender fazendo uma experiência. Vamos lá? Colocar aproximadamente 200 ml de água num copo de Becker de 500 ml. Dissolver 16 gramas do sulfato de cobre. Mexer até dissolver. Com um funil, transferir a solução do Becker para um balão volumétrico de 500 ml. E aí completar o volume com água, exatos 500 ml. E a solução está pronta. Para calcular a concentração molar, é simples. Vamos escrever a fórmula e substituir as variáveis pelos dados da nossa experiência. M igual concentração molar. Esta é a concentração que eu quero saber, então fica assim mesmo. N1 igual a número de mol do soluto. Quantos mol? Eu não sei, mas sei a massa do sulfato de cobre, que é 16 gramas. V igual a volume, em litros da solução. O volume é 500 ml, é só converter para litro. Vou fazer primeiro porque é mais fácil, é só matemática. Coloco o último zero na coluna correspondente à unidade ml e aí vou colocando os demais algarismos até chegar o litro. Então, 500 ml equivale a 0,5 litro. Pronto, já posso substituir mais uma variável. Agora é calcular o número de mol da solução. E tem uma fórmula para isso, fácil. N1 igual quantidade de matéria, é o que eu quero calcular. M minúsculo igual a massa em gramas, a massa é 16. M maiúsculo igual massa molar ou mol,
é a soma das massas atômicas multiplicadas pelo respectivo número de átomos de cada elemento. Então vamos lá! A fórmula química do sulfato de cobre é CuSO4. Basta ver na tabela periódica o valor da massa atômica de cada um dos elementos químicos. Não podemos esquecer de multiplicar pelo número de vezes que ele aparece na fórmula. Para facilitar o cálculo, vou arredondar este valor para 63,6 gramas. 32,07 gramas. Vou usar 32 gramas. Aqui, 15,99 gramas. A gente pode arredondar para 16 gramas. Agora é só multiplicar cada uma das massas atômicas pelo número de átomos de cada elemento. Ou seja, quantas vezes ele aparece. Cobre, 1. Enxofre, 1. Oxigênio, 4. Então, é multiplicar 16 gramas por 4. Isto dá 64 gramas. Pronto, agora é só somar tudo. O resultado encontrado é a quantidade de matéria ou massa molar correspondente a 6,022 vezes 10 na 23 moléculas do composto. Ou seja, é o valor de 1 mol. Agora é só calcular a quantidade de matéria. N1 igual a 16 gramas dividido por 160 gramas. N1 igual a 0,1 mol. Foi adicionado 0,1 mol de sulfato de cobre e o volume completado com água até 500 ml ou 0,5 litros. Logo, a concentração molar M, de acordo com a fórmula, é concentração molar é igual ao número de mol de soluto por litro. Colocamos o número 0,1 no lugar de N e o número 0,5 no lugar de V. Depois disso, é só usar a matemática, dividindo 0,1 por 0,5, que é igual a 0,2 mol por litro. Viram? Falar de mol é moleza. Moleza, essa é boa, hein, Kimi, ó. Ai, horrível isso! Para! Ai, mas valeu, dona Kimi, ajudou. Ajudou muito. Muito obrigada. Bem, pessoal, vejo vocês então no próximo episódio. Valeu, tchau!